Aqui está o texto completo com o trecho integrado. Impedimento e suspeição no direito processual brasileiro, e o caso Toffoli. Parte 1. O que diz a lei? Impedimento e suspeição. A imparcialidade do juiz é um dos pilares do devido processo legal. Para garanti-la, o Código de Processo Civil, CPC, prevê dois institutos distintos que obrigam o magistrado a se afastar de determinadas causas, o impedimento e a suspeição. Embora frequentemente confundidos, possuem naturezas e consequências bem diferentes. 1. Impedimento. Art. 144 do CPC. Vínculo objetivo com o caso. O impedimento é a forma mais grave de afastamento. Aqui, a lei presume de forma absoluta e objetiva que o juiz não tem condições de atuar com imparcialidade. Não há margem para a análise subjetiva. Verificada uma das hipóteses, o impedimento é automático, e qualquer decisão proferida em desacordo com isso é nula de pleno direito, podendo ser objeto de ação rescisória sem prazo definido. Principais hipóteses de impedimento. Parte no processo, quando o próprio juiz figura como parte na demanda. Atuação anterior no mesmo caso, se já atuou como advogado, defensor, perito, promotor ou testemunha. Decidiu o caso em outra instância. Um desembargador não pode julgar em segundo grau o mesmo processo que decidiu quando era juiz de primeiro grau. Parentesco com partes ou advogados, até o terceiro grau, abrangendo pais, filhos, irmãos, tios e sobrinhos. Interesse direto no resultado, quando há interesse econômico ou pessoal concreto na causa. Ligação com pessoa jurídica à parte, se o juiz for sócio, dirigente ou administrador de empresa envolvida no processo. 2. Suspeição. Art. 145 do CPC. Risco subjetivo de parcialidade. A suspeição é mais subjetiva. Não há uma presunção absoluta de parcialidade, mas situações que colocam razoavelmente em dúvida a isenção do magistrado. A suspeição pode ser alegada pelas partes ou reconhecida de ofício pelo próprio juiz, inclusive por motivo de foro íntimo, hipótese em que ele não precisa explicar as razões, bastando declará-la. Principais hipóteses de suspeição. Amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou seus advogadas. Recebimento de presentes ou benefícios antes ou depois do início do processo. Aconselhamento de uma das partes, quando o juiz já orientou alguém sobre o caso. Interesse indireto, relevante mas não direto como no impedimento. Relação de crédito ou débito com uma das partes, vínculo financeiro relevante. A principal diferença prática entre os dois institutos é que a nulidade decorrente do impedimento é absoluta e insanável, enquanto a gerada pela suspeição é relativa, podendo ser convalidada se não arguída tempestivamente. Parte 2. O caso Toffoli e o Banco Master. Uma análise crítica. O que aconteceu? Em dezembro de 2025, o ministro Dias Toffoli avocou para si o inquérito que investiga um esquema de fraudes bilionárias no Banco Master, tendo como personagem central Daniel Vorcaro. Desde então, uma série de decisões monocráticas e sigilosas passou a gerar desconforto entre seus pares no Supremo e perplexidade na comunidade jurídica. O ministro centralizou a investigação na corte, restringiu o acesso às provas e chegou a designar nominalmente os peritos da Polícia Federal que poderiam analisar o material apreendido, procedimento considerado incomum. Com o avanço das investigações, vieram as revelações sobre os possíveis vínculos entre Toffoli e Vorcaro. As conexões familiares indicam que dois irmãos de Toffoli foram sócios de um resort até fevereiro de 2025. Em 2021, parte dessa sociedade foi vendida a um fundo de investimento, cujo controlador era Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso durante a Operação Compliance Zero. A divulgação desse material levou a questionamentos sobre uma eventual suspeição de Toffoli para conduzir o processo e aumentou a pressão sobre o tribunal. Na ocasião, os ministros divulgaram uma nota conjunta assinada pelos 10 integrantes da corte, afirmando que não havia elementos para reconhecer impedimento ou suspeição do magistrado, reconhecendo ainda a plena validade dos atos por ele praticados. Na mesma data da nota, Toffoli anunciou que deixaria a relatoria do caso, mas sem reconhecer suspeição nem impedimento, conduta que não tem previsão legal, já que um juiz só deixa um processo justificadamente. Essa saída informal e emotivada não é juridicamente neutra. Ela fere frontalmente o princípio do juiz natural, consagrado no artigo 5º, incisos L e X da Constituição Federal. O princípio do juiz natural impõe que toda causa seja julgada pelo magistrado competente previamente definido em lei, vedando tanto a criação de tribunais de exceção quanto a escolha casuística do julgador.
Ele possui uma dupla dimensão, garante ao jurisdicionado que saberá de antemão quem o julgará, e impede que o próprio sistema manipule a distribuição dos processos conforme a conveniência do momento. Quando um relator se retira de um caso sem qualquer fundamento legal, sem declarar impedimento, sem reconhecer suspeição, sem invocar qualquer hipótese prevista no CPC ou no regimento interno do STF, cria-se um vácuo de legitimidade. O processo é redistribuído não porque a lei determinou, mas porque o magistrado assim quis. Isso é precisamente o que o princípio do juiz natural proíbe, a escolha do julgador por critérios não previstos e não controlados pela ordem jurídica. Em síntese, a saída de Toffoli sem fundamento foi um ato juridicamente inexistente do ponto de vista formal e constitucionalmente problemático do ponto de vista substancial. Não se afasta um relator do Supremo Tribunal Federal por conveniência política ou pressão institucional, afasta-se por lei. Posteriormente, ao ser sorteado o relator de um novo processo, um mandado de segurança pedindo a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master, Toffoli se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, com base no artigo 145, parágrafo 1º do CPC, e determinou a remessa do processo à presidência do STF para redistribuição. A contradição central. Quando surgiu a suspeição? Aqui reside o ponto juridicamente mais delicado e politicamente mais explosivo de todo o episódio. O foro íntimo, como motivo de suspeição, é uma figura eminentemente pessoal e pré-existente. Quando um magistrado invoca razões de foro íntimo, está reconhecendo que algo em sua esfera privada o impede de julgar com isenção. Esse algo, seja uma amizade íntima, uma relação negocial, um laço de lealdade pessoal, não nasce no momento da declaração, ele já existia antes. Isso levanta uma questão inevitável. Se o motivo era de foro íntimo, por que Toffoli não se declarou suspeito desde o início? A cronologia dos fatos é reveladora. 1. Toffoli avocou ativamente o inquérito em dezembro de 2025. 2. Tomou diversas decisões consideradas anômalas, restringindo provas e centralizando a investigação. 3. Resistiu publicamente a qualquer reconhecimento de suspeição ou impedimento. 4. Seus colegas, em nota conjunta, chancelaram sua atuação e afirmaram não haver suspeição. 5. Somente após a revelação de mensagens no celular de Vorcaro com possíveis menções a pagamentos e sob crescente pressão institucional e da Polícia Federal, o ministro declarou suspeito em 2 processos cruciais envolvendo o Banco Master. A contradição é flagrante e de enorme relevância jurídica. Na mesma decisão em que se reconheceu como suspeito, Toffoli escreveu que foram definitivamente afastadas por decisão transitada em julgado quaisquer hipóteses de suspeição ou de impedimento da sua atuação nos processos anteriores. Em outras palavras, o ministro declara ser suspeito agora, mas sustenta que não era suspeito antes, quando praticou todos os atos controvertidos. Isso é juridicamente insustentável sob qualquer interpretação coerente. Se o motivo é de foro íntimo e se relaciona à sua ligação pessoal com Vorcaro, essa ligação não surgiu no dia 11 de março de 2026, ela preexistia a todas as decisões que tomou no caso. As implicações jurídicas. A consequência prática dessa sequência de eventos é gravíssima. Se Toffoli era suspeito, e ele próprio acabou reconhecendo que sim, todas as decisões que tomou no âmbito do inquérito durante sua relatoria foram proferidas por magistrado em situação de parcialidade, ainda que subjetiva. Isso coloca em xeque a vasidade de atos que favoreceram os investigados, restringiram provas e dificultaram o trabalho da Polícia Federal. A pergunta que a comunidade jurídica não pode deixar de fazer é direta. A declaração tardia de suspeição, invocando foro íntimo por motivo pré-existente, não configura uma tentativa de blindar as decisões anteriores, ao mesmo tempo em que se afasta de decisões futuras mais desfavoráveis. O uso do foro íntimo como fundamento foi estrategicamente escolhido porque, por definição, o magistrado não precisa explicar as razões, é uma cláusula de silêncio legalizada. Mas esse silêncio, neste caso, não apaga a cronologia dos fatos, nem as perguntas que elas suscitam. Conclusão. O caso Toffoli Master é um exemplo singular de como os institutos do impedimento e da suspeição, criados para proteger a imparcialidade da justiça, podem ser manejados de forma a produzir efeito contrário ao pretendido pela lei. A declaração de suspeição por foro íntimo, vinda depois de meses de atuação ativa, de decisões questionadas e de resistência pública ao afastamento, não resolve o problema, ela o aprofunda. O verdadeiro debate jurídico que se coloca não é apenas Toffoli era suspeito, mas sim, desde quando ele sabia que era, e o que isso significa para tudo o que decidiu antes de reconhecê-lo.